Bom dia, mais uma segunda-feira aqui com vocês, né? Como eu sempre tenho prometido, todas as segunda-feira estarei aqui junto com vocês, contando mais um pouquinho de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, a minha caminhada com Deus, né? Então quero desejar que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje creio que o Senhor tem uma palavra abençoada para nós, como sempre, né? O Senhor tem sempre uma palavra bendita e abençoada para os nossos corações, né? E a palavra do Senhor hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Depois, se você quiser, você pode estar lendo o capítulo inteiro, né? Essa é uma história que Deus, ele fala muito ao meu coração. Creio que o Senhor também vai falar ao teu coração através dessa palavra, né? Essa história de Naamã, como a palavra diz, que Naamã era um grande homem ali diante do rei, né? Na verdade, não era diante de Deus, ele era um grande homem diante do rei da Síria, ele era comandante, era um homem de confiança do rei, ele era o comandante do exército, né? E creio que Naamã era um homem muito rico, um homem acostumado a ver todos se dobrando aos seus pés, né? Era um homem acostumado a receber honras, né, ali no palácio, e mais a Bíblia fala que, porém, um homem leproso. E essa palavra fala que Naamã, eles tinham ido para uma guerra, inclusive uma guerra contra Israel, e ali ele e o seu exército venceram aquela guerra. E no final ele pega ali do rei de Israel uma menina e leva ela como escrava para servir a sua esposa, né? Para viver na sua casa, mas como uma escrava. E ali eu fico imaginando essa menina. A Bíblia não fala se os pais dela morreram na guerra, mas fala que ela foi levada como escrava, né? Então eu fico imaginando, Naamã entra ali com seu exército em Israel, e ali eu creio que eles acabam com Israel, né? Destrói, né? Porque eu creio que como eles venceram a guerra, ali houve muita destruição, e ele ainda pega aquela menina e leva como escrava. Agora imagina o coração dessa menina, né? Ver o seu país sendo destruído e de repente ela se vê longe da sua terra, da sua família, do seu povo, né? E ela vai ali como escrava para servir a mulher de Naamã. E Naamã, um homem muito poderoso, mas tinha uma lepra. Uma lepra que só Deus podia curá-lo. E nessa história nós fica vendo como Deus é maravilhoso. Deus, ele cria estratégia, né? Porque para poder salvar o homem, né? Eu vejo ali que Deus, ele amava a vida de Naamã, porque Deus, ele tinha dado a vitória ali para a Síria através de Naamã, né? Deus precisava de Naamã para que Naamã conhecesse o poder dele, o poder do nosso Deus, né? E ali aquela menina vai e fica ali trabalhando na casa, ali na Síria, na casa de Naamã, né? E por algum motivo, eu não sei qual, né? Ela descobre que Naamã é um homem leproso. E eu creio que ali Naamã, ele já tinha gastado com todos os recursos, tinha gastado com médico, uns recursos que poderia curá-lo, mas não curou, né? E também tinha buscado outros deuses, porque a palavra do Senhor fala que eles adoravam a outros deuses, não era o nosso Deus verdadeiro, né? E ali a menina descobre, através da esposa de Naamã, que Naamã é leproso, né? E aquela menina tinha tudo para desejar a morte de Naamã.
Porque ela poderia muito bem falar, bem feito, agora você vai pagar tudo o que você fez comigo, tudo que você me fez sofrer, né? Mas não, aquela menina, ela age de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que só Deus pode agir no coração de uma pessoa. E eu creio que aquela menina ali na casa de Naamã, ela foi um instrumento de Deus para salvação de Naamã. Foi uma profeta de Deus, né? E porque nós vemos hoje em dia, as pessoas às vezes para falar de Deus, faz todo um ritual para poder falar da palavra de Deus, mas aquela menina apenas com poucas palavras, ela falou do amor de Deus, e aquela palavra ali que saiu da boca dela foi se espalhando, foi ali chegou a Naamã, chegou ao rei da Síria, chegou ao rei de Israel e chegou até Eliseu, né? Então, a gente vê o poder da palavra de Deus na vida de quem serve a Ele de verdade. E ali, aquela menina falou para a esposa de Naamã: se o meu Senhor estivesse ali em Israel, diante do profeta, com certeza o profeta oraria por ele e ele seria curado, né? O profeta era o profeta Eliseu da época, né? E eu creio que ali chamou a atenção da esposa de Naamã. E ali ela vai e fala para Naamã. E Naamã vai até o rei da Síria e fala aquilo que a menina falou ali para a esposa dele, né? E chama a atenção do rei da Síria. O rei ali de repente já fala para ele: vá, né? Ou seja, vá à procura desse profeta para que você seja curado, né? E o rei já dá muitas bens material ali na Naamã para ele entregar para o rei de Israel para que ele fosse curado. E ali junto com aquelas riquezas, ele dá também uma carta ali recomendando Naamã para quando o rei de Israel ele receber aquela carta, saber que Naamã foi enviado por ele e que ele precisa da cura ali para que o rei de Israel cure a lepra dele, né? E ali Naamã vai conforme o rei mandou, né, o rei da Síria, e quando ele chega ali diante do rei de Israel, ele entrega aquela carta, e ali quando o rei lê a carta, ele fica furioso, né? Ele fala: por acaso eu sou Deus para dar vida, né, e tirar, ou seja, curar alguém que está enfermo, né, que médico nenhum recurso ali da terra, eu creio, deu jeito, né? E então ele, tão furioso, ele fica que ele rasga as próprias vestes. E ele acha que o rei da Síria está procurando um motivo, né, para acabar de destruir eles ali, né? Então o profeta Eliseu fica sabendo e manda um recado para o rei de Israel e fala: ô rei, por que tu rasgou as vestes? Manda que Naamã venha até a mim, porque só assim ele saberá que há um Deus em Israel. E ali Naamã vai até Eliseu, né? Eu creio que Naamã vai ali na expectativa, quando chegar lá, ele ser bem recebido, como é de costume ele ser bem recebido, né? Ser honrado. Mas ali quando ele chega diante de Eliseu, né? Inclusive ele nem vê Eliseu, né? Eliseu vê que ele tem chegado e manda que o moço dele, Eliseu, vá até ele e vai lá e fala para Naamã dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão. E o moço vai e fala para ele, para Naamã, que Eliseu mandou falar, né? E ali ele fica indignado, porque ele acha no coração dele que Eliseu fez pouco caso, né? Não era dessa maneira que Eliseu tinha que receber ele. Eu creio que ele estava imaginando: eu sou comandante, eu sou um grande homem respeitado, né? Então ele esperava ter ali uma recepção a qual ele costumava ter. Mas ali eu creio que Deus falou ali no coração de Eliseu, né? Através de Eliseu: tu, Naamã, pode ser grande lá fora, né? Para o teu povo. Mas aqui diante de mim, grande é aquele que obedece à minha palavra. É aquele que anda nos meus caminhos com sinceridade. Esse é os grandes do Senhor. E ali Naamã foi
falou, por acaso, na minha terra existe rios, ele deu ali o nome de 2 rios que era de água cristalina, que ele poderia muito bem mergulhar e ser curado, né? Ele não aceitava ali, porque mergulhar no Rio Jordão, porque o Rio Jordão era um rio sujo, né, para eles, e Naamã ali ele mostra que ele é orgulhoso e arrogante, e ele se recusa ali mergulhar diante do Rio Jordão. Mas a palavra do Senhor fala que ele foi, e ali aquele povo que estava com ele, creio que o segurança deles, os oficiais, eles falam para ele, né? Meu pai, ele era tão respeitado que os próprios oficiais dele chamavam ele de pai. Meu pai, se Eliseu tivesse pedido algo mais difícil, você não faria? Então faz, ou seja, não vai te custar nada dar 7 mergulhos, né? E ali Naamã, ele aceitou. E Naamã dá o primeiro mergulho, nada acontece. Aos olhos humanos, aos olhos de Naamã e daquele povo que está ali diante dele, nada acontece. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando o Senhor nos revela a palavra, ele nos mostra que nem o mergulho que Naamã deu ali foi em vão. Porque Deus, ele queria curar a lepra de Naamã, não a lepra inferior, ali física, mas a lepra que estava dentro dele. Mas qual era essa lepra? A arrogância, o orgulho, a prepotência. Essas lepras, Naamã ele só poderia receber a cura dele depois que ele fosse curado primeiro das lepras que estavam dentro dele. Estavam escondidas ali dentro dele, mas Deus via. É tanto que Naamã ele deu o primeiro mergulho, ele deu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e nada ali aos olhos dele aconteceu. Mas quando ele deu o 7º mergulho, ele foi curado da lepra física. Mas ele só foi curado da lepra física quando ele foi curado da lepra que estava dentro dele. E nós vemos hoje em dia muitas essas coisas acontecendo no meio do povo, né, do mundo, às vezes até no meio do povo de Deus. Às vezes nós não somos curados, porque Deus primeiro ele quer curar o que está dentro de nós. Ou seja, curar primeiro a nossa alma. Às vezes a enfermidade maior é aquela que está na nossa alma. Igual estava ali na alma de Naamã. Naamã ele precisava ser curado, mas primeiro que tinha que ser curado era a alma dele. A alma dele estava enferma, mais enferma do que aquela lepra que estava por fora, que as pessoas viam, né? E então ali, através dessa menina, uma menina que poderia se vingar dele, ela não pensou em vingança, e ali através dela, Naamã foi curado. E Naamã, depois da cura, ele voltou até Eliseu e falou, olha, ele pediu permissão para servir ao nosso Deus, porque ali ele reconheceu que só há um Deus soberano que está acima de tudo e de todos, que é o nosso Deus verdadeiro. Naamã ele foi curado da arrogância, ele foi curado do orgulho, ele foi curado da prepotência e ele foi curado também da idolatria, porque ele adorava outros deuses. E ali ele fez um juramento que a partir daquele momento ele não serviria a outro Deus a não ser o nosso Deus verdadeiro. E que essa menina, que ali, através dela, que tinha tudo para odiar Naamã, mas ela preferiu ajudar. Ela preferiu pagar o mal que ele tinha feito a ela com o bem. E que essa menina seja eu e você. Que por mais que as pessoas nos façam mal, nos desejem o mal, por mais que as pessoas nos façam sofrer, passar por algo difícil, que nós venhamos pagar sempre com o bem. Porque essa é a vontade do Senhor. É o que agrada ao nosso Deus, é nós nunca pensar em vingança, mas sim pensar sempre em pagar o mal com o bem.
Amém? Então, como eu falei para vocês que hoje eu ia falar mais um pouquinho da minha história com o Senhor, eu falei segunda-feira que ia falar sobre a nossa vinda aqui para os Estados Unidos, mas também falei para vocês que eu nunca sonhei, nunca imaginei, nunca pedi a Deus para vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Mas como a palavra do Senhor fala que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, né? Então, os pensamentos de Deus, os planos de Deus que Ele tinha para nossa vida era bem maior do que o que nós pensava ou imaginava, né? Mas para mim falar para vocês como eu cheguei nos Estados Unidos, eu quero contar primeiro algo que aconteceu na minha vida bem antes de eu vir morar aqui nos Estados Unidos. Uma certa noite, eu estava na minha casa, tudo bem, fomos dormir, todo mundo tudo bem. Nessa época eu morava em Campinas, Deus já tinha nos abençoado, já tinha dado casa, já tinha nos dado uma vida financeira abençoada por Ele, né? Nós já tínhamos criado a nossa família, a família estava todo mundo já adulto, trabalhando e estava tudo bem, né? Então, nós imaginamos, agora é a época de nós descansar, né? Porque a nossa família já está criada, então, agora é só a bênção, né? Paz na nossa vida, né? Mas aí, uma certa noite, eu fui dormir, estava tudo bem, tinha nada fora do lugar. E quando eu dormi, já meia-noite, eu senti que alguém chegou na minha cama, me pegou, levou lá em cima e depois jogou em cima da cama novamente. E ali o meu coração, ele disparou de uma maneira tão grande que eu tive uma arritmia. E durante essa arritmia, eu parei, eu senti que eu tinha morrido. E naquele momento, nos meus pensamentos, eu estava morta. E eu levantei, saí andando e vendo meu corpo ali em cima da cama. E quando eu saí andando, já tinha andado muito e cheguei em um lugar. Nesse lugar não tinha nenhuma casa, só tinha mato, né? Não tinha casa. E ali eu parei diante de uma pedra gigante, muito grande. E quando eu parei ali diante daquela pedra, eu ouvi uma voz falando comigo, aquela pedra falou comigo. E a voz falava assim comigo: volta, porque eu ainda tenho muitas missões com você na terra. Mas não se preocupe, porque quando for o tempo de você cumprir com aquilo, com cada missão que eu colocar nas suas mãos, eu te mostrarei. E se você me obedecer, eu vou te abençoar de uma maneira sobrenatural, como eu nunca abençoei ninguém. E ali, a gente sempre tem o coração nas coisas material, né? E eu pensei ali, falei com ele por pensamento, eu falei: Senhor, mas tem tanta gente milionário na terra, tanta gente abençoada, ricas. E Deus falou assim para mim, porque eu creio que aquela pedra era o próprio Deus. Ele falou assim: mas essas riquezas não sou eu que dou. E ali, de repente, eu voltei. Voltei quando Deus já estava ali novamente no meu corpo. Ali eu já tinha ido para o hospital, né? Já tinham me levado para o hospital. E lá os médicos fizeram todo tipo de exame no coração para saber o motivo daquela arritmia. E os médicos descobriram que eu não tinha nada no meu coração. Eles ficaram impressionados porque nos exames não deu nada. Eles acharam que era estresse, né? O que eles falaram, né? Então, ali eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor falando comigo, né? Então o tempo passou e um certo dia eu tô na minha casa, que é a minha casa lá no Brasil. Ela tem uma área muito grande em cima que a gente fez, uma área de lazer, né? Colocamos uma churrasqueira lá e à tarde, quando tava muito calor, a gente sentava lá. E um certo dia eu tava lá e ouço Deus falando comigo: eu vou te tirar desse lugar. E ali eu pensei,
meu marido chegou do trabalho, eu falei para ele, eu disse, Deus falou comigo que vai nos tirar desse lugar, vai levar nós para outro lugar, né? Morar em outro lugar. Mas eu não imaginava que era aqui nos Estados Unidos. E o meu esposo falou para mim, eu também já senti que o nosso tempo aqui acabou. E ali nós começamos a orar ao Senhor, deixamos tudo nas mãos do Senhor, porque nós nunca imaginava que era aqui que o Senhor ia nos trazer, né? E de repente, com um bom tempo ainda que nós ficamos no Brasil, de repente surge a oportunidade do meu filho mais velho vir aqui para os Estados Unidos. E quando ele chega aqui nos Estados Unidos, ele gosta daqui, ele vê que é um país muito bom para se morar e ele começa a me chamar para mim vir ver aqui como é bom, que eu vou gostar daqui e tudo. E nisso, nós começamos a se preparar para vir. Mas quando nós começamos a se preparar para vir, nós vamos conversar com o Diego, que é o meu filho caçula, ele também já está com a vida bem estabilizada lá, ele está formado, ele está trabalhando na área dele, ele está fazendo a pós-graduação dele, e ele fala, não, imagina, jamais eu vou deixar tudo que eu conquistei aqui, agora que eu me formei, que eu estou trabalhando na minha área, para me ir embora para os Estados Unidos. E ali eu falei, então tá bom, então se você não vai, nós também não vamos, né? Porque eu não vinha e ia deixar ele lá sozinho, né? Então, acabamos a viagem. E passou o tempo. Um certo dia, o Diego chega do trabalho para mim e fala, mãe, a mãe ainda pensa de morar nos Estados Unidos? Eu digo, por quê? Porque hoje eu conversei com o meu chefe e ele falou para mim que se ele tivesse uma oportunidade dessa, ele agarraria com as duas mãos. E falou que se eu quiser ir, eu posso ir, meu trabalho fica aí, ele não vai nem me mandar embora, ele vai deixar a vaga aberta aí. Se eu não gostar de lá, eu volto, meu trabalho é meu. Aí começa novamente a arrumar viagem para nós vir para cá. E ali Deus preparou de uma forma sobrenatural. Mas eu ainda fiz um propósito com o Senhor. Eu digo, Senhor, se for da tua vontade mesmo, nós ir para os Estados Unidos, nós vamos tirar os vistos e vai ser tudo aprovado. Essa vai ser a tua resposta. Se não aprovar, é porque não é a tua vontade. E ali nós fomos tirar o visto. Ali para nós, tanto fazia dar certo como não. Nós não tínhamos vontade mesmo, nós não desejávamos vir para cá, né? E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, muita gente ali no consulado sendo reprovada. E quando chega a nossa vez, ali o cônsul, ele olha o nosso documento e fala apenas uma palavra, boa viagem. E naquele momento o Senhor deu a resposta que era a vontade dele, nós vimos morar aqui nos Estados Unidos. E começamos a se preparar para vir. Aí viemos, tudo foi na direção de Deus, Deus preparou tudo e viemos. E para minha surpresa, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, com uma semana que eu estou aqui, o meu filho fala para mim, mãe, vamos ver a ponte lá de São Francisco, né? Eu vou levar a senhora lá para a senhora conhecer. Aí nós vamos ver, conhecer lá, e aí chega lá e nós sobe lá na montanha, né, para ver tudo. E olha tudo, quando nós estamos voltando, chega já embaixo, eu vou atravessando a rua pro outro lado. E quando eu olho, quem está lá? Aquela pedra que eu vi naquela visão que o Senhor me deu. Quando eu olho para aquela pedra, eu tomo um susto e eu falo assim, eu conheço essa pedra. Ali é como Deus esteja falando para mim, é aqui. O lugar que eu tenho para você é esse. E ali eu tinha vindo praticamente ver se fosse bom, eu ficava, se eu não gostasse eu voltava novamente para o Brasil, né? Mas naquele momento Deus falou comigo, o lugar é esse. E as missões que eu tenho para você é aqui neste lugar. E ali eu não tive mais dúvida. Eu já tirei o meu coração do Brasil, né? De morar, de voltar para o Brasil. E aqui estou eu, né? Para cumprir aquilo que Deus tem na minha vida. E de repente o Senhor foi me abençoando aqui de uma maneira sobrenatural. O Senhor foi abrindo as portas para mim
ministrar a palavra dele. O Senhor foi abrindo as portas para mim abençoar a vida de muitas pessoas, né? Que isso é para a honra e a glória do nome do Senhor. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Mas segunda-feira eu estarei aqui mais uma vez falando as maravilhas de Deus, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, porque o que tem acontecido até hoje na minha vida tem sido a vontade do Senhor. E eu tenho falado para Ele: Senhor, não deixa que eu viva a minha vontade, porque eu quero viver a Tua vontade, Senhor. É isso o que eu quero, viver a vontade do meu Deus, porque a palavra dele fala que a vontade dele é boa, né? Por mais que às vezes a vontade de Deus, ela dói na nossa vida sobre nós, mas é perfeita, né? A vontade de Deus às vezes dói, mas é perfeita, né? Então que nós possamos aprender a viver a vontade do Senhor. E segunda-feira estarei contando mais uma visão que o Senhor me deu ainda lá no Brasil de algo sobrenatural, que isso vai impactar o seu coração, como Deus ama as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão jogadas na rua, que estão mendigando, que ninguém dá nada por eles. Essas pessoas são as meninas dos olhos de Deus, porque Deus me mostrou isso ainda no Brasil. Deus mandou fazer algo sobrenatural através dele, de Deus, e você vai ficar impactado com como Deus ama os pequeninos dele. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa posição, que a nossa vida financeira vai mexer com o coração de Deus. Como Naamã ele achou, né? Naamã ele levou ali ouro, prata, vestes de festa, né? Para receber a cura dele. Mas ele se enganou, porque a posição de Naamã não impressionou Deus. A riqueza de Naamã não impressionou Deus. O que agrada ao Senhor é um coração aquebrantado, um coração sincero, um coração que busca a Deus em espírito e em verdade. Isso é o que agrada ao nosso Deus, né? Então ali Eliseu não foi nem se levantou para receber Naamã, né? Naamã estava acostumado a ser paparicado, a ser bajulado, né? Mas ali Deus mostrou para ele que nada disso, as riquezas desse mundo não impressionam o nosso Deus. Mas o teu coração sincero, isso sim, agrada o coração de Deus. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E tem muito mais ainda, algo de Deus para falar para vocês. Segunda-feira eu estarei aqui mais uma vez junto com vocês. E eu creio que essa palavra vai falar no profundo do teu coração. Quero que depois você medite nela. Peça a Deus para te revelar o profundo dessa palavra, porque essa palavra ela tem muitas lições e ensinamento para a nossa vida, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você sinta também no teu coração o desejo de conhecer o nosso Deus. Conhecer assim como Naamã, ele conheceu Deus. Naamã era rico, poderoso, famoso, como diz o povo aí fora, né? De status, de fama, sucesso, grande diante dos reis, mas pequeno diante de Deus. Porque grande diante de nosso Deus é aquele que obedece a palavra dele. Amém? Eu vou orar por você nessa manhã para que o Senhor te abençoe e que essas palavras venham transformar a tua vida. Que você, por mais que você não tenha nada hoje, por mais que você se sinta tão pequeno, saiba que Deus te ama, né? Que Deus ele ama aquelas coisas que não são. Às vezes nós se achamos diante de Deus que nós não somos nada, mas somos. Somos muito preciosos para o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã, Pai querido,
Eu louvo a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado, Papaizinho do céu. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu Te apresento nessa manhã todas essas pessoas, Senhor, que vão estar ouvindo essa palavra, que elas sejam transformadas, Senhor, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor quer o melhor para o Teu povo. Que as pessoas venham, aqueles que não Te conhecem, Senhor, venham se chegar a Ti, desejem Te conhecer. E venham conhecer, assim como Naamã conheceu que não há outro Deus além de Ti. Somente o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Abençoa também, Pai, eu consagro a Ti esse vídeo, que ele venha falar, Senhor, no coração de todos aqueles que ouvirem, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, meu Pai, para que essas pessoas possam viver, Senhor, o Teu grande amor, a Tua salvação, porque esse é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos, para a honra e a glória do Teu nome. Amém, Senhor.